Um dos materiais naturais mais conhecidos pela humanidade é a própolis. Desde as primeiras civilizações antigas, como os egípcios, por exemplo, a própolis vem sendo utilizada pelos humanos como um dos principais materiais medicinais já conhecidos. E até hoje, a própolis é um dos compostos medicinais mais utilizados pela humanidade. Você sabia disso? Mas em contrapartida, pouquíssimas pessoas sabem como funciona o processo de produção dessa substância sagrada dentro dos ninhos de abelha. A própolis nada mais é do que um composto de resinas vegetais, enzimas salivares das abelhas e um pouco de cera, que forma um material único, utilizado nas colônias de abelhas para calafetar frestas, para controlar colônias de micro-organismos que podem prejudicar o ninho, como colônias de fungos e bactérias que podem se proliferar por conta do ambiente favorável do interior das colônias, afinal ele é úmido e também quente, além de outros usos, como por exemplo para defesa contra inimigos naturais, onde as abelhas sem ferrão principalmente utilizam dos depósitos de resinas dentro dos seus ninhos para grudar nos pelos dos invasores numa tentativa de afugentá-los para longe da colônia e evitar então a predação. A composição da própolis varia muito de acordo com o local em que essa colônia de abelhas está inserido. Afinal, como o principal componente da própolis são as resinas vegetais, diferentes plantas dão origem a diferentes própolis e consequentemente diferentes propriedades para cada uma delas. O primeiro e principal componente da própolis são justamente as resinas vegetais, compondo cerca de 50 a 60% de todo o material encontrado nas própolis de abelhas. Essa resina é encontrada em brotos, seivas e também cascas de árvores utilizadas na coleta de diferentes espécies de abelhas. Lembrando, para as abelhas nativas sem ferrão do Brasil, já que são muitas espécies, são mais de 300 já catalogadas, existem diferentes familiaridades com plantas e espécies de plantas que são coletadas as resinas. É por isso que a própolis da mandaçaia é diferente da própolis da jataí, que é diferente da própolis da jandaíra. Isso porque elas ocorrem em diferentes locais e, é claro, tem preferências distintas na hora da coleta das resinas. O segundo principal componente da própolis é a cera de abelha, compondo cerca de 30 a 40% de todo o material encontrado nas própolis. A cera ela vai agir na própolis como um aglutinante, mantendo toda a estrutura firme e rígida. Como ela é utilizada para vedação de frestas, então a cera é um importante componente para manter essa própolis bem densa e evitar que outros animais consigam penetrar essa estrutura e ingressar dentro da colônia. Mas vale lembrar que a cera também é rica em ácidos graxos e ésteres, que dão a essa própolis uma composição ainda mais versátil para ser utilizada dentro da colônia. O terceiro principal componente da própolis são os óleos essenciais, que compõem cerca de 5 a 10% de todo o material encontrado na própolis. Os óleos essenciais são provenientes justamente das resinas coletadas nas plantas que as abelhas utilizam para a produção da própolis. Esses óleos essenciais são ricos em propriedades fungicidas, bactericidas, além de muitos outros usos que conferem justamente à própolis todos esses benefícios medicinais que já vêm sendo aproveitados há milênios por populações humanas, como é o caso do Antigo Egito, por exemplo, que utilizava a própolis no processo de embalsamamento dos seus mortos, o processo de mumificação. A própolis ela preserva o corpo de tal forma que impede a proliferação das colônias de bactérias, que justamente fazem a decomposição da carne de mamíferos, de humanos, de qualquer animal presente no globo. E justamente por conta desse freamento, de frear a multiplicação dessas bactérias, o corpo então permanece intacto sem ser decomposto. E é justamente por esse costume dos antigos egípcios que a própolis vem sendo utilizada há milênios pelas populações humanas para tratamento de diversos problemas de saúde, porque eles encontraram um material que conseguia frear o processo de decomposição. Olha só que impressionante. Mas olha, os materiais não acabam por aí. A própolis também tem em sua composição um pouquinho de pólen, em torno de 5% de todos os materiais encontrados nela. E além do pólen, tem alguns outros poucos compostos orgânicos que fazem da própolis, nesse amontoado geral de substância, um elemento
único e extremamente importante não só para as abelhas, mas para a gente também. Ah, e antes de eu te explicar como é que as abelhas produzem a própolis, vale lembrar que se tratando de abelha sem ferrão, a gente tem dois principais própolis produzidas em dois grupos diferentes de abelhas sem ferrão. O grupo das trigoniformes, que são abelhas como a jataí, produzem a própolis de fato, como a gente conhece no caso da Apis mellifera, uma própolis rica em resinas vegetais, em cera e todos esses compostos que a gente falou. Porém, existe um grupo de abelhas sem ferrão, um gênero chamado de gênero Melipona, que são as abelhas de grande porte, como a mandaçaia, uruçu amarela. As outras urussus, a abelha guaraipo, a abelha manduri, que são abelhas que se acostumaram a colocar um pouco de barro junto com as resinas vegetais e esses outros compostos para formar o que a gente nomeou de geoprópolis, justamente por conter, além da própolis, um pouco de terra. Na tradução geo é justamente terra. A geoprópolis ela também pode ser utilizada no preparo do extrato de própolis. E sim, as geoprópolis das abelhas nativas sem ferrão carregam inúmeras propriedades medicinais e também podem ser consumidas por nós humanos se for feita um preparo correto dessa substância. Existem muitas pesquisas que comprovam que o uso da geoprópolis de jandaíra ou de mandaçaia, por exemplo, que foram duas das muitas espécies testadas, são muito úteis no tratamento de diversos problemas de saúde humanos. Portanto, tanto a própolis quanto a geoprópolis das abelhas nativas são materiais riquíssimos. Só que no caso da geoprópolis tem um pouco de barro na composição, beleza? Aí a gente só inclui esse material a mais. Entendido isso? Bora ver como é que essas abelhas produzem esse material. Bom, a produção da própolis segue alguns processos rígidos, assim como a produção do mel dentro das colônias de abelha sem ferrão. E o primeiro processo é justamente a coleta da matéria-prima que vai dar origem a essa própolis, uma das principais matérias na composição deste elemento tão importante que são as resinas vegetais. Na coleta de resinas vegetais, as abelhas chamadas de campeiras, que são as abelhas que saem da colônia em busca de materiais no campo, como néctar, pólen e as resinas, elas vão raspar os brotos, botões florais, caules e cascas das plantas com a sua mandíbula, que é essa estrutura que você está vendo em forma de pinça. Elas vão machucar um pouco essa estrutura vegetal para sair essa secreção, essa resina, que é justamente um material protetor da planta, produzido por ela para evitar a proliferação de colônias de fungos, bactérias que podem prejudicar a saúde dessa planta. Portanto, é uma interação muito inteligente entre as abelhas e as plantas, esse processo de oferecimento e coleta dessas resinas vegetais. Depois de raspar a resina produzida, a abelha vai acrescentar no momento da coleta um pouco de cera e enzimas salivares a essa resina coletada para aglutinar ela em um montinho, como se fosse uma bolinha mesmo, como essa bolinha de pólen transportada pela corbícula. E vai justamente transportar essa bolinha de resina com cera e enzimas na sua corbícula até a sua colônia, onde ela vai ser processada e transformada em própolis propriamente dita. Chegando na colônia, essa abelha ela vai depositar essa resina coletada nos depósitos de resina do ninho, que no caso das abelhas sem ferrão, são essas bolas brilhantes que ficam nas paredes internas da colônia, utilizadas principalmente para defesa do ninho em momentos de ataque ou, no caso, de manejos por parte do meliponicultor. A partir desse depósito de resina, enquanto houver necessidade ou nos momentos em que houver necessidade, as abelhas vão coletar um pouco dessa resina armazenada nos depósitos e vão acrescentar mais cera e mais enzimas nessa resina, além dos outros componentes que compõem a própolis propriamente dita, e vão produzir essa substância dentro da colônia, que é utilizada principalmente para calafetar frestas, tampar vãos que sobram na caixa, evitando a entrada de inimigos naturais, a luminosidade, controlando um pouco da umidade, da temperatura e também evitando a proliferação de colônias de fungos e bactérias que podem ser nocivas para a saúde da colônia. E olha, apesar de parecer simples, esse processo de produção da própolis ele é muito custoso para as abelhas. Por isso, a gente quando vai coletar a própolis, por exemplo, para fazer o extrato de própolis, não podemos coletar toda a própolis presente na colônia, nem todas as resinas presentes nessa colônia. Afinal, elas vão ter que parar os outros trabalhos do ninho para conseguir coletar de novo esses recursos e mantê-los estocados na colônia, que são recursos importantes não só para a defesa, mas para outras funções do ninho. E caso estejam em falta, este ninho não conseguirá se desenvolver adequadamente. Bom, Gabriel, eu entendi para que a própolis é usada na colônia e até como as abelhas coletam, mas eu ainda não sei por que as pessoas gostam tanto de própolis assim. O meu avô toma própolis, minha avó toma própolis, minha mãe toma própolis. Eu, quando nasci, meu pai me dava uma colher de mel com própolis todo santo dia, que ele falava que aquilo lá ia me ajudar a não ficar gripado. E é verdade. Afinal, a própolis, segundo as pesquisas científicas
que já foram feitas, e eu tô falando de própolis de abelha sem ferrão, hein? Tem diversos usos no tratamento de problemas de saúde. Como a gente viu, um dos principais componentes da própolis são as resinas vegetais. E essas resinas, elas só são produzidas pelas plantas em momentos de necessidade da planta para proteger o organismo dela justamente contra doenças. Então as resinas são o remédio das plantas e a gente aproveita desse remédio para transformar ele em remédio para nós também, para o nosso organismo. Eu peguei até uma colinha aqui para mostrar para vocês, ó. Segundo pesquisas científicas, alguns dos efeitos da própolis são a propriedade antimicrobiana no controle de colônias de fungos, bactérias, até mesmo alguns vírus para algumas própolis. Propriedade antioxidante, retardando o envelhecimento precoce e oxidação celular. Olha só que interessante. E esse é um dos principais componentes da própolis. Esses componentes antioxidantes. Se você aí tá procurando um método natural para retardar um pouquinho o envelhecimento, tá aí, ó, apresentado para você seguindo as pesquisas. Mas olha, não acaba por aí. A própolis também tem ação anti-inflamatória, ação cicatrizante, e aqui eu já posso destacar a própolis de jataí, uma das abelhas sem ferrão mais comuns em todo o Brasil, mas que tem altíssimas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes em sua própolis. Ação imunomoduladora. Se você está precisando elevar o seu sistema imunológico porque você fica gripado constantemente, tá aqui a solução. A própolis é um dos componentes naturais mais imunomoduladores existentes na face do planeta e você pode utilizar ele sem dó, seguindo, é claro, as dosagens recomendadas. Mas olha, não traz efeito colateral nenhum. E além disso, como se não bastasse, a própolis ainda apresentou ação antitumoral para algumas cepas de tumores e ação antifúngica para alguns dos principais fungos que afetam a nossa vida, como por exemplo, um dos exemplos, o fungo da Candida albicans, que causa uma doença chamada de candidíase. Mas olha, não aplica a própolis onde você não sabe se pode aplicar antes de consultar o seu médico, por favor. Mas Gabriel, qualquer própolis serve? Eu posso simplesmente chegar numa farmácia e pedir uma própolis que vai servir pra mim? Olha, não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado porque atualmente, infelizmente, existem muitas própolis, assim como méis, adulterados, que são própolis que tem muito álcool na composição e pouca matéria seca, o que faz com que as propriedades, os componentes estejam em uma diluição tão grande que nosso organismo nem consegue aproveitar. São própolis de baixa qualidade, em concentrações erradas, que não têm materiais corretos ou que não foram preparadas da forma correta. Por isso tem que tomar cuidado na hora de escolher a própolis para escolher uma própolis de qualidade. Mas acima de tudo, se você tiver a possibilidade, produza a sua própria própolis. Sim, você tem como produzir com as suas próprias colônias de abelha sem ferrão, usando álcool de cereais nas proporções corretas, a sua própolis medicinal aí na sua casa. Vai ser uma própolis riquíssima em propriedades medicinais, riquíssima em amor, com muita felicidade e bem-estar envolvido, porque você vai estar produzindo a partir da sua própria criação de abelha sem ferrão, junto da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, num hobby super prazeroso que é esse, a meliponicultura, e que gera tantos benefícios como, no caso, a produção da sua própolis medicinal aí na sua casa. E se você nesse momento não faz nem ideia de como você faz para conseguir produzir a sua própolis ou criar suas abelhas sem ferrão em casa, então eu quero te fazer um convite para um curso gratuito de criação de abelhas sem ferrão que eu tô organizando. Nesse curso eu vou te mostrar em 4 dias como você vai fazer para ter uma vida mais feliz, com mais propósito e significado através da sua própria criação de abelhas sem ferrão, para que com isso você aproveite de todos os benefícios desse hobby super prazeroso, dessa atividade maravilhosa que é a meliponicultura, a criação das abelhas nativas do Brasil. Se você quiser participar desse curso, que é 100% online e 100% gratuito, você não precisa pagar nada, é só você clicar no link que tá junto com esse vídeo e garantir a sua vaga gratuita. Eu tô te esperando por lá com as suas futuras colônias de abelhas sem ferrão. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até o Missão Abelhando Recomeço.